microeconomia. Então, no vídeo de hoje, vamos tratar sobre o quê? Vamos tratar sobre bens... Quais bens será? Não, preferências... Não, preferências Kolbe-Douglas já tratei no vídeo passado. Eu ia dizer bens discretos, mas não é. Nem preferências côncavas, preferências Kolbe-Douglas também não. Então, hoje vamos tratar sobre estimativa das funções de utilidade. E é um texto muito extenso, precisarei gravar 2 vídeos. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia. O livro Texto Base é um clássico do Varian, princípios básicos aí. E estamos aí, gravando parte por parte. Microeconomia é uma área da economia que se preocupa em entender algumas coisas que no que se referem à economia do dia a dia, né? Então, o que é o mercado, o que é uma restrição orçamentária, o que são preferências dos consumidores, por que eu escolho comprar arroz branco, ou feijão branco e não feijão preto, o que é utilidade, o que isso tem a ver com a preferência do consumidor, o que são escolhas, né? A escolha propriamente dita, que tipos de escolhas existem. E atualmente eu estou inclusive no capítulo sobre escolha deste livro. E no vídeo passado eu tratei sobre preferências Kolbe-Douglas, que talvez seja a preferência, ou então, uma das fórmulas matemáticas mais utilizadas em microeconomia, talvez a mais famosa, ou uma das mais. E hoje vamos então, mas isso não é o tema de hoje, então vamos à estimativa das funções de utilidade. Até agora vimos várias formas diferentes de preferências e funções de utilidade e examinamos os tipos de comportamento de demanda gerados por essas preferências. Na vida real, porém, temos de fazer o contrário, observar o comportamento de demanda. O problema, contudo, reside em descobrir que tipo de preferências gerou o comportamento observado. Suponhamos que observamos as escolhas feitas por um consumidor em diferentes níveis de preços e de renda. A tabela 5.1 mostra um exemplo. Trata-se de uma tabela da demanda de 2 bens em patamares diferentes, de preços e rendas em anos diferentes. Calculamos também com as fórmulas S1 igual P1x1 dividido por M e S2P2 igual P2 dividido por X2 dividido por M, menos a fração da renda gasta em cada um dos bens em cada ano. O que é essa fórmula aqui, então? Só não sei o que é o S aqui. Vamos supor que S seja a escolha, dividido, que é igual ao preço da cesta de consumo número 1 dividido pela renda, e S2 igual ao preço da cesta de consumo número 2 multiplicado pela quantidade dessa cesta de consumo dividido pela renda menos A, que é a fração da renda gasta em cada um dos bens em cada ano. Bom, e aí existe uma tabela aqui, né? Alguns dados que descrevem o comportamento de consumo. Então, é preciso observar a demanda para saber que tipo de função de utilidade é preciso aplicar naquele caso. Então, vamos ver aqui a tabela. A tabela ela tem 7 anos. Ano 1 é uma tabela de Excel. Então, a coluna ano, preço 1, preço 2, renda, produto 1, produto 2, S1, S2 e a utilidade. O que é esse S1? Ah, tá. S1, S2 é a proporção, então, do consumo. Acabei de ver aqui. Vou citar só o ano 1. Ano 1, preço 1, o preço do produto 1 é 1, o preço do produto 2 é 1, a renda é 100, quantidade do produto 1 é 25, quantidade do produto 2 é 75, ou seja, a proporção entre eles é 25% para S1 e 0,25 para S1 e 0,75 para S2. E na fórmula matemática, portanto, a utilidade é 57. E isso é feito ano a ano. Então, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, ano 7. Para esses dados, as frações de gastos são relativamente constantes. Embora apresentem pequenas variações, elas provavelmente não são grandes o suficiente para causar preocupação. A fração média de renda gasta no bem 1 é de aproximadamente 1/4, e a fração média da renda gasta no bem 2 é de cerca de 3/4. Parece que por isso que é 0,75, 0,25. Parece que uma função de utilidade da forma utilidade x1, x2 igual x1 elevado a 1/4 multiplicado por x2 elevado a 3/4, né? Ajusta-se bastante bem a esses dados. Ou seja, uma função de utilidade com essa forma geraria um comportamento de escolha bem semelhante ao observado. Por conveniência, calculamos a utilidade relacionada a cada observação com o uso dessa função estimada de utilidade Kolbe-Douglas, porque a função de utilidade Kolbe-Douglas ela faz exatamente isso, né? A proporção utilizada daqueles bens. Até onde podemos saber com base no comportamento observado, parece que o consumidor maximiza a função em utilidade x1, x2 igual a x1 elevado a 1/4 multiplicado por x2 elevado a 3/4. Pode acontecer
que novas observações do comportamento do consumidor nos levem a rejeitar essa hipótese, mas os dados de que dispomos indicam que o ajustamento ao modelo de otimização é bastante bom. E isto tem várias implicações importantes, uma vez que agora podemos utilizar essa função de utilidade ajustada para avaliar o impacto das sugestões de mudança na política econômica. Suponhamos, por exemplo, que o governo planeja impor um sistema de impostos que levasse o consumidor a enfrentar preços 2 e 3 com uma renda de 200. De acordo com nossas estimativas, a cesta demandada a esses preços seria x1 igual 1/4 multiplicado por 200 por 2 igual a 25. E x2, 3/4 de 200 multiplicado por 200 dividido por 3 igual a 50. A, portanto, utilidade estimada dessa cesta é utilidade x1, x2 igual 25 elevado a 1/4 multiplicado por 50 elevado a 3/4. O que dá aproximadamente 42. Aproximadamente 42 nesse caso. Isso significa que a nova política tributária deixará o consumidor melhor do que estava no ano 2, mas em uma situação pior do que o ano 3. Podemos, assim, usar o comportamento da escolha observado para avaliar o impacto sobre esse consumidor das mudanças propostas para a política econômica. Bom, fico por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, a parte 2 a partir deste ponto. Interessante, né? Que há uma maneira objetiva de calcular a utilidade. Olha só como isso é legal em microeconomia.